Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 11 e estamos na última parte do capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo. E estamos no item 11 do capítulo 11. Olha que interessante. Na verdade, não. Não. Já vimos o 11. Hoje vamos ver o 12, porque o 11 e o 12 são sobre o egoísmo. São instruções dos espíritos, mensagens de espíritos que falam sobre o egoísmo. Ontem nós vimos o item 11, foi uma mensagem do Espírito Emmanuel, e hoje vamos ver o item 12, que é uma mensagem do Espírito Pascal, recebida em Sã em 1862. Então, o item 12 hoje, que fala sobre o egoísmo. Nos diz assim o Espírito Pascal: se os homens se amassem mutuamente, ou seja, uns aos outros, a caridade seria melhor praticada. Mas, porque haveria um laço empático, né? Uma alegria em estarmos ali provendo a necessidade do nosso próximo. Mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações. Essa couraça é o egoísmo, a fim de serdes mais sensíveis, essa relação empática que estávamos falando, não é? Com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. Vou repetir. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso, ou seja, o que os outros vão pensar. Ele mesmo disse: eu não vim aqui curar os sãos. Então, ele tinha mesmo que estar com os doentes e comprometidos. Então, não temia jamais que sua própria consideração, a consideração que tinham por ele, viesse a sofrer com isso. Quando, pois, aí vem uma pergunta, quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Sim, é como a sombra quando vem a luz, não é? A sombra desaparece. Da mesma forma, se houvesse apenas o bem, aqueles que ainda o mal fazem, ficariam deslocados, não se sentiriam à vontade. Fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disso. Ou seja, queremos que o mal saia do planeta Terra? Depende de nós. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém. Quer olhar com desdém? Olha. E deixai a Deus o cuidado de toda a justiça. Ah, mas é uma injustiça, estão me olhando com desdém. Olha só, o Senhor da justiça não somos nós. Vamos entregar a Deus. Ele sabe se é uma injustiça que está sendo praticada contra nós, o olhar de desdém ou o que seja.
Deus sabe. E ele diz: deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino, ou seja, no reino de Deus, ele separa o joio do trigo. Né? Aqueles que se esforçam no bem e aqueles que não. Porque nesse mundo ainda não é um mundo de bons, é um mundo daqueles que se esforçam. Podemos dizer que nos esforçamos no bem, mas ainda não bons, não é? O egoísmo é a negação da caridade. O egoísmo é a negação da caridade. Se eu estou preocupado comigo, vou me preocupar com o outro? Não. Então, o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não haverá tranquilidade na sociedade. Se for um mundo apenas de eus, meus e minhas, sem nossos e sem como você está, porque eu só estou preocupado como que eu estou, então não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança, porque é cada um por si, Deus por todos, ele lá que se vire por todo mundo, e é cada um por si. Isso é bem uma máxima egoísta, não é? Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. E vemos quantas e quantas famílias, não agora só não, ao longo da história, por interesses egoísticos, se desfizeram como poeira. Se esfacelaram. Ganância, egoísmo, um se achando, né, melhor e com mais direitos de herança então, para esfacelar a família, todo mundo quer para si, é meu, é meu, é meu. Essa então é a mensagem do Espírito Pascal. O item 13 não vai falar de egoísmo, mas vai tratar sobre a fé e a caridade. Essa mensagem do item 13, que é do Espírito Protetor, foi recebida na Cracóvia em 1861 e é lindíssima. Ela nos fala que não existe caridade sem fé. Então, quando ele diz a fé e a caridade é unha e cutícula, como a gente brinca, não é? Uma não existe sem a outra. Vejamos o que nos diz o Espírito Protetor. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Então, ele tinha dito que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Ele achou que ele não era bem isso. É mais. Devia ter dito que a caridade é impossível, a caridade sem a fé. Podereis encontrar em verdade impulsos generosos mesmo nas pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, pelo sacrifício do interesse. Isso a gente vê muito pais com filhos, que se sacrificam abrindo mão de seus interesses pelo bem-estar dos filhos. Esse amor, porque caridade é amor em ação. Amor em ação. E com o tempo nós aprenderemos a sentir esse amor incondicional, não apenas pelos nossos filhos, mas por todos
né, indistintamente, como sente Jesus por todos nós. Então, que a caridade austera não se pratica senão, mas essa caridade austera que não se pratica senão pela abnegação. Então, é aquela caridade realmente aprofundada nesse sentido, né, de amor pleno em ação. Ela exige essa abnegação, sacrifício constante de todo interesse egoístico. Não há senão fé para inspirá-la, porque nada além da fé nos leva com coragem e nos faz levar com coragem e perseverança à cruz desta vida. Então, nós precisamos de fé para levar com perseverança e coragem a cruz desta vida. Isso é importante. Está pesada a cruz, estamos sofrendo, mas sabemos que Deus é Pai e nos ampara. Isso nos fortalece. Aliás, tem um salmo que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, é muito importante a fé. Aliás, como diria o Espírito Protetor, não é só importante, é fundamental. Sim, meus filhos, é em vão que um homem ávido, ou seja, com fome de prazeres, se queira iludir sobre sua destinação nesse mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Então, isso é uma grande ilusão aqui. Está se iludindo, né? Se queira iludir sobre a sua destinação nesse mundo, sustentando que lhe é sim permitido se ocupar apenas da sua felicidade. Uma ilusão. Certamente Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Por isso reencarnamos, porque essa vida encarnada, mais materializada, em que esquecemos a nossa imortalidade, o que se passou antes do berço, antes de que chegarmos pela barriga das nossas mães, não é? Essa oportunidade reencarnatória nos facilita, estamos mais livres para agir de acordo com o melhor, sem a pressão da lembrança dos erros do passado. Então, isso é uma bênção para todos nós. Então, o que ele diz aqui, sem contar as vicissitudes, as dificuldades comuns da vida, a diversidade, olha que interessante. Então, ele vai dizer aqui que a felicidade do espírito está na vida imortal, está no mundo espiritual, mas nós podemos ser felizes aqui. Mas precisamos entender que temos muitos desafios a enfrentar. Ele vai falar mais à frente sobre a felicidade aqui neste mundo. A felicidade neste mundo é servir. E aí a gente precisa ser um espírito mais amadurecido para poder se aproveitar desta felicidade. Ainda não chegamos nesse ponto, mas já vislumbramos muitos momentos em que sentimos assim, dessa forma, graças a Deus, não é? Mas então ele vai dizer que existem as vicissitudes comuns da vida, mas existe também um outro tipo de dificuldade que nos faz ter que buscar esse sacrifício, né? Que a fé nos move, esse amor em ação ao nível do sacrifício. E ele diz qual? Olhe, diversidade dos nossos gostos. Convivemos com pessoas, não é? Que têm gostos diferentes dos nossos, têm tendências diferentes das nossas, têm necessidades diferentes das nossas.
É também um meio de vos aperfeiçoar em vos exercitando na caridade, porque não é senão à força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia, podereis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Então nós queremos felicidades, mas o outro é tão diferente. O outro não quer fazer o que eu quero. O outro não vê a vida como eu vejo. Então nós sabermos abrir mão e muitas vezes sacrificarmos, aí falamos antes, não é? Que os pais fazem muito isso. E gostamos de pensar que muitos filhos fazem também, quando os pais já são velhinhos, não é? E eles abrem mão de situações para honrar os seus pais, né? Nesse exercício de amor, de sacrifício. Isso também é caridade. Caridade não se faz apenas com o desconhecido na rua. A caridade é amor em ação. Em todas as situações em que o amor está em ação, aí está a caridade. E a fé é aquela que entende, principalmente a fé espírita, alicerçada na razão. Então nós entendemos que, buscando essas concessões, que muitas vezes são sacrifícios dos nossos gostos, sacrifícios dos nossos interesses particulares, para o bem-estar dos nossos relacionamentos, para o bem-estar das nossas, vamos dizer assim, atividades interpessoais de uma forma geral. Isso exige muito de nós, não é? Sabedoria mesmo. Vejamos o que ele diz aqui no último parágrafo. Entretanto, tendes razão, afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo, se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. Por isso que às vezes é difícil da gente perceber, né? Que os sentidos físicos ainda nos impactam muito na percepção de prazer, não é? E aí a gente interpreta, eu estou feliz, estou aqui nessa praia do Caribe, mar azul e tal. Ou o mar mais pertinho, né? Isso é mais baratinho do que o Caribe. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. É verdade. Hoje, e em vossa sociedade, não é preciso para serdes cristãos, nem o holocausto do mártir, hoje não existem mais leões para comer os cristãos, nada disso, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo. Sacrifício da vida, o leão vai lá em 3 minutos, vezes menos, já acabou. Agora o sacrifício do egoísmo entra dia, sai dia, entra ano, sai ano, né? Entra década, sai década. Mas não é mais pedido o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Caridade, então, aliada à fé. Totalmente impossível de se dissociar, de se separar a caridade, o amor em ação da fé. Principalmente da fé que entende. Amanhã passamos um pouquinho, mas tínhamos chegado ao final, senão não fica sem sentido, não é? Amanhã damos continuidade ao nosso projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.